Salve, salve, tudo bem? Vamos lá? Continuação sobre a aula de iluminismo. Demorou? Vamos junto. Então, a parte 2 do iluminismo, a gente está tentando entender como é que esse negócio funciona. Então, como eu disse na outra aula, o iluminismo parte de um pressuposto. O pressuposto é o seguinte, que a razão é a rainha do rolê. Né? O que quer dizer? Quer dizer que o iluminismo se propõe enquanto um movimento de iluminação da realidade, ou seja, considera que o antigo regime é a escuridão e que o iluminismo, esse movimento filosófico de ideias políticas, sociais e científicas, etc., vem iluminar o mundo. Mas qual é a base dessa iluminação? É a capacidade, é a valorização da capacidade humana de pensar. Por quê? Porque é a razão que liberta primeiramente o indivíduo na sua mentalidade, que permite o indivíduo pensar por conta própria e, a partir disso, combater o poder que vem das tradições, o poder que vem da religião, o poder que vem, então, das formas tradicionais de dominação. Tá certo? Então, por isso que essa frase sintetiza muito bem o que é o pensamento iluminista. A razão tudo pode, tudo atinge, tudo julga. Né? A capacidade racional é o que vai criar a possibilidade do ser humano se libertar da escravidão imposta pelo absolutismo, pelo mercantilismo, pela sociedade estamental e pelo pensamento teocêntrico, que são as características típicas do antigo regime. Então é meio que os iluministas entendem o mundo como uma espécie de um relógio. É uma metáfora que vem do pensamento cartesiano, né? O Descartes é o grande precursor do racionalismo que vai influenciar bastante no iluminismo, mas o pensamento cartesiano ele funciona assim, né? É a ideia de que o universo é como se fosse um relógio e que todas as coisas que compõem a realidade são as engrenagens desse relógio. Não o relógio do celular, né? Aquele relógio mecânico de ponteiro antigo, né? Então como é que funciona aquele relógio? Cada engrenagem do relógio se encaixa perfeitamente para fazer girar os ponteiros e marcar com precisão a hora. Só que o começo de tudo é o relojoeiro que vai fabricar o relógio e que vai planejar o relógio, vai colocar lá uma mola que você enrola, né? Quando você dá corda no relógio, você está enrolando uma molinha e aí essa molinha vai se soltando, vai desenrolando e com isso liga a molinha num eixo que gira, né? Conforme a molinha desenrola, um eixo gira, aí encaixa as engrenagens no eixo, engrenagens umas nas outras, conforme o eixo gira, as engrenagens giram, se encaixam e gira o sistema inteiro. Então, o que os iluministas propõem, usando esse pensamento cartesiano do universo como relógio? Que o universo é isso, a realidade é isso, o mundo é isso, é um grande relógio, Deus é o relojoeiro, mas Deus produziu o relógio e ele funciona por conta própria. Então, se você quer entender um relógio, você não vai entender o relógio, você não vai buscar entender o relojoeiro para entender o relógio. Ah, quantos filhos tem o relojoeiro? Qual é a cor preferida? Qual é a comida preferida? Onde ele mora? Isso não te ajuda a entender o relógio. Entender o relógio é entender as engrenagens do relógio, entender o sistema do relógio. Então, o iluminismo, a partir desse pensamento cartesiano, ele propõe essa ideia. A religião, a igreja vai entender o relojoeiro, que é Deus. E a ciência vai entender o relógio. E aí, como as engrenagens são diferentes, e cada engrenagem forma uma dinâmica própria, cada engrenagem do relógio tem sua própria ciência para compreendê-la. Que é essa nossa ideia de uma ciência fragmentada, né? Uma ciência dividida em disciplinas. Nós estamos aqui tendo uma videoaula de história, mas vocês também devem estar tendo videoaula de química, de física, de português, de geografia, de sociologia, enfim, de matemática. É como se cada uma dessas fosse uma engrenagem do relógio que é compreendida separadamente na sua própria ciência, para que, entendendo cada engrenagem, a gente supostamente consiga montar o sistema chamado relógio. É assim que a ciência moderna entende a realidade e entende sua própria função. Explicar as engrenagens do relógio para que a gente possa entender o funcionamento do todo. Tudo bem? Beleza. Aí, então, a partir desse pensamento, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Eu vou até inverter a ordem do que eu pus aqui no esquema, mas esse pensamento racionalista e cientificista vai levar ao desenvolvimento do que
os próprios iluministas na época, e também nós, os historiadores que estudamos o período, chamamos de o século das luzes. Então o século XVIII vai ser o século das luzes. Por quê? Porque a partir dessa postura de compreender a realidade a partir de um pensamento racional e científico, nós vamos ter uma grande explosão, né, no desenvolvimento da pesquisa e do conhecimento baseado na ciência, baseado na filosofia, na razão e na ciência, no método científico. Nós vamos ter uma explosão gigantesca das artes e dos ofícios, ou seja, o desenvolvimento de invenções e técnicas, né, estimuladas pelo desenvolvimento do pensamento científico-racional. Ramota. O desenvolvimento de técnicas de produção, de fabricação, que vão impulsionar inclusive a Revolução Industrial. Então olha a relação, né? A Revolução Industrial e a Revolução Científica, a Revolução Industrial e a Revolução do Pensamento, representada pelo Iluminismo, alimentando uma a outra mutuamente, né? Alimentando-se mutuamente. Nós vamos ter na arte também, na pintura, na arquitetura, na escultura, nova expressão dessa mentalidade através de profundas críticas a uma arte mais voltada para a religiosidade e a produção de uma arte mais desapegada dessas tradições e dessas determinações teocêntricas. Então nós vamos ter, por exemplo, gente como os filósofos Diderot e D'Alembert produzindo uma grande obra famosíssima chamada A Enciclopédia. Aliás, eles que criaram essa ideia, né? Enciclopédia, que tenta reunir todo o conhecimento científico, artístico, filosófico, cultural humano num compêndio, né? Numa reunião de verbetes, de definições e explicações. Então, eles convocaram todos os principais pensadores da época para escrever dentro da sua área de conhecimento, na ciência, na técnica, na arte, na filosofia, para escrever, né, os verbetes lá da enciclopédia, ou seja, escrever os artigos sobre cada tipo de conhecimento considerado importante, e todo o conhecimento humano era considerado importante, porque o conhecimento é a ferramenta que ilumina, que liberta do poder das trevas, que é a religião e é a tradição. Então a enciclopédia é a primeira grande obra iluminista que não vai produzir novos conhecimentos. Os iluministas estão produzindo novos conhecimentos filosóficos, do pensamento político, do pensamento religioso, do pensamento artístico, do pensamento científico. Mas a enciclopédia vai ser uma espécie de reunião de todo esse pensamento para ser uma expressão da grandeza e da profundidade da revolução cultural que o iluminismo está produzindo, e ao mesmo tempo para ser uma espécie de display, uma espécie de vitrine desse conhecimento para tornar o conhecimento acessível enquanto a ferramenta de iluminação, a ferramenta de libertação do ser humano das suas prisões culturais, mentais, intelectuais. Então isso é o que a gente chama de século das luzes, né? Esse esforço racional e planejado para produzir um conhecimento cada vez mais acessível e cada vez mais capaz de dialogar com a transformação histórica que a sociedade europeia estava vivendo. Só que essas ideias iluministas, elas vão também viver um cenário de contradição. Como eu já citei na aula anterior, agora eu vou aprofundar. Ou seja, o iluminismo não é um movimento homogêneo, em que todos os pensadores partiam dos mesmos pressupostos para desenvolver conhecimentos novos nas suas áreas de especialização. Não. Havia, na verdade, muitos diferentes graus de profundidade ou radicalidade. Radicalidade é aquilo que é radical. Radical é aquilo que vai até a raiz, né? Que não fica na superfície, vai buscar o que é mais profundo. Então, nós vamos ter correntes do pensamento iluminista que vão apresentar um pensamento mais moderado, ou seja, que critica o antigo regime, mas que não quer mudar profundamente a realidade. É um iluminismo mais aburguesado, que só quer destruir o poder do rei, do clero e da nobreza,
para criar condições para a burguesia comandar a sociedade, comandar a mentalidade, comandar a economia, comandar o poder, mas não quer uma transformação profunda da realidade, que é a destruição do antigo regime. Isso por si só já é uma transformação profunda, mas não quer que essa transformação atinja os mais profundos graus de radicalidade. Mas também vai ter filósofo iluminista que vai propor a radicalidade. Então, enquanto a gente tem o John Locke como grande exemplo da moderação do pensamento liberal iluminista, nós temos Jean-Jacques Rousseau como o grande exemplo do radicalismo do pensamento iluminista. Não só o Rousseau, né? O Diderot também era um pensador radical. A grande diferença, gente, entre os moderados e os radicais no pensamento iluminista é que os moderados centravam a sua análise, o seu pensamento e as suas propostas de transformação histórica da realidade no indivíduo. Então é um pensamento iluminista centrado no indivíduo, é o liberalismo clássico. E o radicalismo centrava o pensamento no coletivo, né? No bem-estar coletivo, na transformação coletiva e no interesse do conjunto da sociedade, como tão ou mais importante do que a necessidade do indivíduo. Então, enquanto os liberais vão dizer, para ter liberdade tem que ter a liberdade do indivíduo, os radicais vão dizer, para ter liberdade tem que ter igualdade entre todos, na economia e na sociedade, para que a partir da igualdade entre todos, os homens possam ser livres para desenvolver conhecimento. Porque assim, enquanto os moderados vão dizer, garantindo a liberdade na economia, lá o liberalismo econômico e tal, no liberalismo político a liberdade do pensamento, a liberdade de expressão, a liberdade individual. Garantindo a liberdade individual é a competência do ser humano que vai levar cada ser humano a se desenvolver e a atingir a sua plenitude. Os moderados falam assim, não, mano, não basta dar liberdade, não basta garantir a liberdade, porque também não é dar, né, é conquistar. Não basta garantir a liberdade. Porque se garantir a liberdade em uma sociedade de extrema desigualdade social, quem já é rico vai usar a liberdade para impor o seu interesse e criar uma nova forma de poder que vai continuar mantendo a maioria da sociedade excluída. Quem tem fome não tem tempo para ficar desenvolvendo um pensamento filosófico, usando a razão e a ciência para se libertar das amarras das tradições e da religião. Quem tem fome, primeiro de tudo, está tentando não morrer. E para não morrer, está se submetendo a condições que se tivesse condição de escolher, não se submeteria. Então, quem está trabalhando o dia inteiro para conseguir ter o que comer, tem tempo para ficar estudando filosofia? Não tem. Quem está o tempo inteiro ralando para não morrer de fome, para não deixar os filhos morrerem de fome, tem tempo para se dedicar ao estudo, para entender o funcionamento do Estado e participar da política? Desenvolver um pensamento político e não ser governado por interesses de outros grupos sociais, mas sim ter consciência política para poder defender os seus próprios interesses? Não tem tempo para isso. Quem está morrendo de fome vai ter condições de desenvolver ideias, desenvolver pensamentos e desenvolver negócios? Não vai ter tempo para isso, não vai ter condições para isso, nem condições concretas, porque vai estar lutando para não morrer, nem condições intelectuais, porque o tempo de formação intelectual não existe. É tudo tempo de trabalho. Então veja, os radicais vão propor o quê? Que para ter realmente liberdade é necessário, primeiro, produzir uma igualdade coletiva, um nível básico de garantia de bem-estar, de vida material, de condições de existência, para que a partir disso seres humanos possam desenvolver sua capacidade. Então, enquanto o iluminismo moderado foca no indivíduo e na liberdade individual e não na igualdade, o iluminismo radical foca na igualdade, que é um princípio coletivo, para dizer que só tem liberdade de cada pessoa se primeiro todas as pessoas tiverem igualdade. No fim das contas, a gente sabe qual foi o iluminismo que triunfou historicamente, né? Historicamente, as ideias triunfantes foram as ideias do iluminismo moderado, que é costumeiramente chamado de liberalismo, né?
Quando a gente fala de liberalismo, a gente está falando desse iluminismo moderado focado no indivíduo. Então, as ideias iluministas que vão ganhar mais força e vão conseguir se impor, triunfar, né, se impor na realidade, são as ideias moderadas de liberdade. Que não é uma liberdade coletiva, é uma liberdade individual que se manifesta como liberdade econômica, que é o direito de ter propriedade privada e fazer um investimento sem intervenção do Estado, e liberdade política, que é a ideia de acabar com o absolutismo para que as pessoas possam participar da política, mas aí quem tem grana, tem tempo livre, tem condições de se educar, tem condições de investir em campanhas políticas e tem condições de comandar o poder político. E quem não tem um nível mínimo de riqueza não vai ter nem tempo para se educar, nem condições de desenvolver uma consciência política e muito menos dinheiro para investir em campanhas políticas para defender os seus interesses e seus representantes. Então acaba virando uma liberdade que teoricamente é para todos, mas que na prática essa liberdade focada no indivíduo se manifesta de verdade em quem tem grana para fazer valer a sua liberdade na prática. Assim como a igualdade. Não vai ser a igualdade coletiva, no sentido de igualdade econômica e social pretendida pelos radicais. A igualdade que vai triunfar, essas são as duas ideias centrais do iluminismo, a igualdade que vai triunfar vai ser a igualdade jurídica, que é a igualdade perante a lei, para que o clero e a nobreza não tenham mais privilégios, para que todos partam do mesmo nível, porque assim quem tem dinheiro consegue se impor melhor, né? É só ver. Nós que temos um pouco de grana e conseguimos contratar plano de saúde, nós temos um atendimento de saúde melhor. Apesar da lei dizer que a saúde é um direito de todos, ela não é igual para todos. A educação é um direito de todos, mas quem tem grana para pagar escola particular tem uma educação de maior qualidade. Então é isso, né? Esse é o iluminismo triunfante, produto então da vitória histórica dessas ideias liberais, né, do liberalismo político, do liberalismo econômico, que é baseado na liberdade do indivíduo e não na garantia da igualdade do coletivo. Tá certo? Tá certo. Agora nós vamos então para a parte essencial dessa aula, que é entender um pouquinho do pensamento dos principais autores iluministas. E eu vou focar nos franceses, tá bom? Por que eu vou focar nos franceses? Porque os iluministas franceses são aqueles que buscaram um iluminismo mais político, né, de discussão sobre a sociedade e o funcionamento do poder. Os iluministas alemães, por exemplo, são muito famosos por terem um iluminismo mais filosófico. O mais famoso desses caras é um filósofo alemão fudidamente importante chamado Immanuel Kant, que ele vai produzir uma filosofia iluminista revolucionária e absolutamente fundamental para a gente entender o que é o mundo moderno, que é o pensamento filosófico baseado no que ele chamou de razão crítica. Mas eu vou deixar isso para os professores de filosofia, porque eu tenho uma séria limitação em discutir Immanuel Kant e esses caras do pensamento iluminista, tanto os radicais quanto os moderados, na filosofia. Então nós vamos focar na filosofia política, que aí é a filosofia dos franceses, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar por Rousseau, apesar dele não ser o primeiro aqui no rolê, eu vou começar por Rousseau. Porque dessa lista aqui, o Rousseau é o único radical que eu vou discutir. Os outros são moderados. E para discutir Rousseau, eu vou fazer um contraponto entre Rousseau e o seu pensamento, Locke, que é um iluminista, é um liberal, né? É um pré-iluminista, mas é o fundador desse iluminismo moderado, dessa ideia iluminista focada no indivíduo, e Hobbes, que é o pensador do absolutismo. Então veja, eu já expliquei para vocês a ideia de contrato social do Hobbes. Os homens criam o Estado, os homens criam o Estado, para o Estado tirar a liberdade e impor a ordem, para ser possível desenvolver a civilização. Porque o homem é mau por natureza. Justnaturalismo e contratualismo. O Locke não parte de uma ideia de que o homem tem uma natureza. Ele parte da ideia de que o ser humano tem direitos naturais. E aí o contratualismo do Locke é a sociedade aceita o Estado,
O Estado surgiu historicamente, a sociedade aceita a existência do Estado, em troca do Estado proteger e garantir as liberdades e direitos naturais do indivíduo. E se o Estado não garantir, e se o Estado não proteger esses direitos e liberdades naturais, os indivíduos teriam o direito de se organizar, de se unir, para combater o abuso de poder do Estado. Então, o Locke desenvolveu a ideia de que os indivíduos unidos eles têm o direito à rebelião, o direito a revoltar-se contra o Estado, para destruir o Estado e criar novas formas de organização do poder. Por quê? Porque ele diz, a única justificativa do contrato social, ou seja, a única justificativa da sociedade aceitar que o Estado existe, é o Estado ser um poder que garanta as liberdades e os direitos naturais. Se o Estado não realizar isso, é pleno direito dos indivíduos se unirem para fazer revolta, para fazer rebelião e mudar a forma do Estado. Agora, o Rousseau é um radical. Ele não foca o pensamento dele no indivíduo, ele foca no coletivo. Então o Rousseau vai dizer assim, ó, o que nós precisamos mesmo, nós quem? A sociedade, o que nós precisamos mesmo é isso aqui, ó, de um novo modelo de contrato social que não seja mais baseado no direito do indivíduo, na liberdade do indivíduo, mas sim num princípio geral de interesse coletivo, que ele chamou de princípio democrático da vontade geral. Então ele diz, o Estado é uma forma de poder que existe e é aceita pela sociedade, mas a função do Estado deve ser não garantir o direito do indivíduo simplesmente, mas garantir a prevalência, né? Garantir que valha mais a vontade geral da sociedade do que o direito do indivíduo. Porque o Rousseau vai dizer assim, a sociedade capitalista funciona de um jeito, ele não vai dizer sociedade capitalista, para ser bem sincero, mas ele vai dizer a sociedade hierárquica, né, com uma hierarquia social, funciona de um tal jeito em que, se o Estado garantir simplesmente o direito dos indivíduos, os mais fortes vão dominar os mais fracos e vão eliminar a liberdade dos mais fracos, vão eliminar o direito dos mais fracos, vão eliminar a dignidade dos mais fracos. Então, por exemplo, né, não é um exemplo que o Rousseau dê, mas eu dou para explicar o Rousseau. Por exemplo, se nós temos cada indivíduo livre e a democracia é, né, o Estado democrático, o Estado liberal, é a realização da vontade da maioria. Não é isso que a gente está acostumado a pensar? Isso vem do John Locke, né? Cada indivíduo é uma vontade, a soma das vontades forma uma maioria e essa maioria direciona para onde o Estado vai. Imagine que essa maioria seja racista e defenda a escravidão negra. Então, se a maioria das pessoas na sociedade é branca, racista e quer a escravidão, eles vão criar uma lei que impõe a escravidão e assim essa maioria poderosa vai eliminar a liberdade da minoria sem poder. O Rousseau diz, essa é a consequência do liberalismo que é focado, né, o iluminismo que é focado no indivíduo. Não há proteção à vontade geral. O que seria a vontade geral? A garantia da liberdade para todos. A vontade particular dos indivíduos de ter escravos, como eles são maioria, vai se impor sobre a vontade geral. Então os liberais vão dizer assim, ah não, mas a liberdade é um direito de todos. Aí o Rousseau vai dizer, mas a liberdade só existe na prática se houver garantias da liberdade. A liberdade não existe como um fenômeno mágico. Ah, todos nascem livres. Não nascem livres. Quer dizer, nascem livres por Rousseau, mas todos nascem livres, mas a sociedade pode roubar essa liberdade. Então, o que vai garantir que a sociedade não vai roubar a liberdade? Essa é que é a questão do Rousseau. Para ele, o que vai garantir é alguns princípios fundamentais que vão ser criados como interesse de todo mundo. Então, todo mundo está interessado em liberdade? Não importa se é preto ou se é branco? Sim. Então, a liberdade é um princípio democrático de vontade geral. Então, se a vontade dos indivíduos ou da maioria vier roubar a liberdade de uma parte da sociedade, tem que ter mecanismos impostos pelo Estado para garantir a vontade geral e não permitir o roubo da liberdade. Ou então, o lance é, quem é rico quer ficar mais rico e vai querer explorar quem é pobre, o Rousseau diz. Então, tem que ter princípios básicos de vontade geral de garantir
condições mínimas de sobrevivência a ponto de a burguesia não usar o seu direito da liberdade individual, de acumular propriedade privada, para simplesmente esmagar as condições de dignidade do resto da sociedade que não é burguês. Então, o Rousseau parte de uma ideia, galerinha, que é bem diferente. Ele é justnaturalista também, só que ele parte da ideia de que o homem é bom por natureza. Lembra? O Hobbes partia da ideia de que o homem era mau por natureza, então tinha que ter um Estado absolutista para limitar essa maldade. O Locke partia da ideia de que o homem não é nem bom nem mau por natureza, ele é simplesmente humano. E por isso ele tem os seus direitos naturais. Se ele vai se tornar bom ou mal, é a vida dele, as relações que ele vai estabelecer na vida, as coisas que ele vai aprender na vida que vai determinar. O Rousseau não, ele parte da ideia de que o homem é bom por natureza e livre por natureza. Por quê? Porque ele considera que lá na pré-história, quando o homem era selvagem, né, porque eles tinham esse preconceito etnocêntrico de que civilizado é o modelo europeu e o que não é europeu é selvagem, mas o bom selvagem, que é o homem da pré-história, ele vivia em comunidade, com igualdade entre todos. Por quê? O Rousseau vai dizer, porque não existia propriedade privada. Por isso que o homem era bom. Não existia nenhuma forma de poder que impusesse o domínio de uns sobre os outros. Então todo mundo era igual. Se todo mundo era igual, todo mundo era livre. E todo mundo participava igualmente da vida da comunidade, da vida coletiva da sociedade. Então o que ele defende? Ele defende que o homem é bom por natureza e a sociedade o corrompe. Como assim a sociedade o corrompe? As condições sociais de desigualdade é que vão gerar o egoísmo, vão gerar a ganância e vão fazer quem tem riqueza dominar quem não tem, quem tem poder dominar quem não tem, e assim, a maioria que tem poder ou a minoria que tem riqueza e poder, depende da situação, né? Vai impor a sua vontade, vai esmagar a liberdade, a dignidade e o direito de quem é minoria numérica ou de quem é minoria em termos de riqueza e poder. Entendeu? Então Rousseau diz, para que deve servir o Estado? Para que tem que ter um contrato social? É para que exista o Estado, a sociedade criando leis para criar o Estado. E para que tem que existir o Estado? Para proteger a vontade geral. A nossa Constituição brasileira parte desse pressuposto russoniano da vontade geral. Por exemplo, existem cláusulas na Constituição que dizem, que são as chamadas cláusulas pétreas, que definem os direitos fundamentais do cidadão brasileiro, que não podem ser mudadas. As cláusulas pétreas não podem ser mudadas. Então todas as partes da Constituição podem ser reformadas. A gente chama isso, no Brasil, de emenda constitucional. Não é fácil fazer uma emenda constitucional, mas dá para fazer. Menos as cláusulas pétreas. Entre as cláusulas pétreas está o artigo 5º da Constituição, que define os direitos do cidadão. Então não pode mudar os direitos do cidadão. Então o direito de não ter escravidão é pétreo. Não pode ter escravidão. Mesmo que tenha uma maioria racista que queira criar escravidão, não pode. Percebe? A ideia de que a propriedade privada é um direito é uma cláusula pétrea, que é o uso do pensamento do Rousseau de princípios básicos da vontade geral para garantir o interesse do indivíduo de acumular riqueza particular. Mas mesmo assim é a ideia de que algumas coisas são fundamentais. Por exemplo, a ideia de que racismo é crime. Isso entrou na Constituição brasileira pela primeira vez na Constituição atual, que foi elaborada em 1988. O que é esse princípio? É a defesa da vontade geral, ou seja, ninguém quer ser oprimido pela sua cor, nem pela sua condição étnica. Então tem que transformar isso em crime para reprimir quem oprime. Reprimir quem oprime. O Estado tem que fazer isso. Proteger o interesse geral da sociedade, que é não ter essa opressão baseada em etnia e cor da pele. Não sei se deu para entender. E aí então, o que o Rousseau vai dizer? Né? Ele vai dizer que a origem de toda essa desigualdade que corrompe o ser humano é a propriedade privada. Ele tem inclusive um livrinho que chama Da Origem da Desigualdade, que ele vai dizer assim, quando o homem pode ser o bom selvagem? Enquanto não teve alguém que cercou uma terra e falou, isso é meu, e os outros foram idiotas ou fracos para aceitar. Enquanto todo mundo foi igual e não teve propriedade privada, não tinha desigualdade de riqueza, a riqueza da sociedade era dividida igualmente entre todos, então não tinha ameaças à liberdade. A partir do momento que passou a ter propriedade privada, os caras que eram ricos se tornaram poderosos, quiseram
manter o seu poder e a sua propriedade, a sua riqueza. E aí criaram o Estado para dominar. Então o que o Rousseau propõe? Virar o Estado de ponta cabeça. O Estado que foi criado para os poderosos dominarem o sem poder deve ser o garantidor da vontade geral para proteger o sem poder e limitar o poder, limitar a riqueza e limitar o domínio dos poderosos. Aí, o pensamento do Rousseau é polêmico por quê? Porque o Rousseau vai dizer que a maneira de garantir a vontade geral é através da Assembleia. O que é a Assembleia? Todos os cidadãos terem a liberdade e o direito de participar da elaboração das leis e nenhuma lei poder ser criada contrária ao consenso da Assembleia. Então a vontade geral vai ser aquilo que é consenso de todo mundo. Qual o consenso? Ah, todos têm que ser livres. Ah, então beleza. Isso é um consenso? É. Ah, mas eu quero que tenha escravidão para eu poder ter propriedade privada de trabalhadores. Isso é consenso? Não, isso não é consenso. Porque quem é negro não quer ser escravizado. Ou quem está em condição de subalternidade na sociedade não quer ser escravizado. Então não é consenso. Claro que como é que isso ia acontecer na prática, né? Uma assembleia de todos os cidadãos para tomar as decisões, é que é outra questão. A interpretação do pensamento do Rousseau, e aí que é bem louco, né, como a história é dinâmica, o Rousseau era um defensor absoluto da liberdade democrática, mas a partir do pensamento dele surgiram ditaduras. Por exemplo, tem um cara que era um grande estudioso do Rousseau e foi também líder da Revolução Francesa, chamado Robespierre. O Robespierre interpretou o seguinte, que tem que ter alguém para ser o intérprete da vontade geral. Então, o Estado é o intérprete da vontade geral. Então, o sistema do Estado é para garantir a proteção aos direitos coletivos da sociedade. Beleza. Só que aí o Robespierre acaba desenvolvendo na prática um governo em que ele, como chefe do Estado, chefe do governo, ele se torna o intérprete da vontade geral e aí vira uma ditadura. O Napoleão também, mais tarde, ele foi na juventude um estudioso de Rousseau, e ele vai mais tarde virar imperador da França, depois da Revolução Francesa, e ele vai defender essa mesma ideia, de que ele, como imperador, é o intérprete da vontade geral que vai defender os fracos e oprimidos e vai garantir o bem-estar coletivo da sociedade francesa. Percebe? Esse pensamento do Rousseau, ao mesmo tempo que ele pode ser radical na democracia, ele pode também levar ao surgimento de ditaduras. Apesar do Rousseau nunca ter defendido ditaduras. Então é isso. Beleza, Rousseau, minha gente? Beleza, Rousseau. Montesquieu é outro pensador iluminista famosão, porque o Montesquieu vai propor a ideia de divisão de poderes, né? Então ele vai propor a ideia seguinte: a soberania, que é a origem do poder, não pode estar na mão do rei. A soberania tem que estar na mão do povo. Tem que estar na mão da sociedade. E aí, para garantir que não tenha abuso de poder e que os direitos e liberdades da sociedade sejam respeitados, o Montesquieu é um iluminista moderado, então ele defende o direito dos indivíduos, mas ele defendia que, para ter direito do indivíduo, tem que ter a lei acima do rei, a lei acima do governante. Porque se a lei for acima do governante, a lei vai definir os princípios básicos dos direitos e liberdades de cada indivíduo da sociedade. E assim, o governante não vai poder abusar do poder. Só como é que vai fazer na prática para fiscalizar esse governante? Aí ele vai dizer, tem que dividir o poder em 3 tipos. Tem que dividir o poder do Estado em 3 tipos de poder. Em 3 organizações de poder. Em 3 poderes separados. Então ele vai criar a ideia da tripartição, da divisão de 3 poderes. Cada um com a sua função e um fiscalizando o outro. Cada um com a sua função, cada um independente entre si. Um não pode se meter no assunto do outro, mas um fiscaliza o outro. O Rousseau não vai dizer como nós dizemos, né, que é o poder executivo, legislativo e judiciário. Isso é uma coisa que se desdobrou do pensamento do Rousseau. O Rousseau vai falar em poder democrático, poder aristocrático e poder monárquico. Então, é o poder democrático, é o poder de todos os membros da sociedade, todos os cidadãos. Então, todas as pessoas têm que ser cidadãos porque vão ter direitos e deveres iguais de acordo com a lei. E todos vão poder participar do poder do Estado através do poder democrático. Aí o segundo seria o poder aristocrático, é o poder da nobreza. Então o Rousseau, o Montesquieu defendia que tivesse uma nobreza. Não uma nobreza de nascimento, que nem era no antigo regime, mas uma nobreza de uma superioridade intelectual e uma superioridade moral. Então uma nobreza mais iluminada, entendeu? É nobre quem é mais iluminado, mais intelectualizado, mais sábio.
Então uma nobreza de sábios, não uma nobreza de nascimento. E o poder monárquico é o poder de um, que é o rei. Então ele defendia que tinha que continuar tendo o rei, que é o poder da tradição. Então o que ele vai dizer? O poder democrático é o que a gente chama de poder legislativo, que é a sociedade inteira poder votar para escolher representantes para formar uma assembleia que vai fazer as leis e vai fiscalizar o governo para não ter abuso de poder e ter o cumprimento das leis. Então as leis são o poder democrático porque são feitas por representantes eleitos pelo povo. E as leis garantem os direitos e deveres iguais para todos na sociedade e limita o poder. Define então quais são os poderes e as obrigações do governo. Poder democrático. O segundo poder, que é o poder aristocrático, é o que a gente chamaria de poder judiciário, que o Rousseau dizia, tem que ter uma elite de sábios que vai ser o intérprete da lei para aplicar a lei na prática e definir as punições para quem não cumpre a lei. O que a gente chama de poder judiciário. Então é uma nobreza, uma aristocracia, aristos é os melhores, né, os nobres, é uma nobreza baseada na capacidade e não no nascimento. Que é o que a gente faz, né? Como é que a gente escolhe os nossos juízes? Nos Estados Unidos eles escolhem pelo voto, democraticamente. Nós não. Os nossos juízes são escolhidos por uma prova, um concurso público. Então, enquanto num país que nem Estados Unidos, o cara que quer ser juiz, ele passa numa prova para mostrar que ele manja de lei. Mas depois, entre todo mundo que passou na prova, quem vai ocupar a vaga é eleito pelo povo. Para nós não. É só quem passa, os primeiros que passam na prova. Por quê? Porque a gente considera que o juiz tem que ser baseado na competência. E a gente mede essa competência de um jeito muito enganoso, que é passar numa prova. Ou num conjunto de testes. Mas, de toda forma, o que interessa é o quê? Isso é o que o Rousseau chamava, o que o Montesquieu chamava de poder aristocrático. Poder judiciário para nós, que é os sábios que julgam, para garantir a melhor interpretação possível da lei e o melhor julgamento possível para quem é cidadão e definir quem está ou não cumprindo a lei. E o terceiro poder, que é o poder monárquico no pensamento do Montesquieu, é o que a gente chamaria de poder executivo, que é o governo. É aquele poder que vai pegar o dinheiro dos impostos, só aquilo que a lei permite cobrar de imposto. Então veja, tudo tem a ver com o poder democrático da lei. Por isso que fala soberania da lei. E por isso que o livro do Rousseau chama o espírito das leis. Então o rei vai ser o governante. Ele vai ter o seu poder limitado pelas leis e pela justiça, né? Mas ele vai definir como vai gastar o dinheiro que vem dos impostos para governar o país, para administrar os recursos e o patrimônio. Não de acordo com a vontade dele, mas de acordo com o que a lei permite ele fazer, ele vai poder fazer os seus planos. É o que a gente chama de poder executivo, que é o governo. Beleza, Rousseau? Quer dizer, Voltaire? Cacete. Beleza, Voltaire. Voltaire não, Montesquieu. Tranquilinho? Ai, meu Deus do céu, viu? Eu tô ficando cansado nessa quarentena. Tanto gravar videoaula, as ideias começam a se misturar. Também vale destaque o Voltaire. O Voltaire é um pensador moderado, mas que ele vai fazer umas críticas interessantes. Ele vai defender, por exemplo, fazer uma crítica profunda, por exemplo, à ideia de privilégios do clero e da nobreza. Então ele vai defender o fim dos privilégios do clero e da nobreza e uma sociedade baseada na igualdade jurídica. Então não é que nem o Rousseau que defende a igualdade da vontade geral, que é a igualdade social. Ele só está preocupado com a igualdade jurídica, que a lei seja igual para todos. Assim, quem é, entre aspas, mais competente consegue se sair melhor. E ele vai defender a ideia da liberdade de expressão de uma maneira bastante radical. Ele vai dizer assim, que a liberdade de expressão é a base para todas as outras liberdades. Ele tem uma frase famosa dele que diz assim, se eu perdesse todos os meus direitos e tivesse que escolher apenas um, eu escolheria a liberdade de expressão, porque com ela eu recuperaria todos os outros. Porque com a liberdade de expressão, ele pensava, você pode defender suas ideias e pode convencer as pessoas, montar um movimento e combater a opressão e conquistar outros direitos. Sem liberdade de expressão não tem como a sociedade se organizar para combater os abusos. Ele também, dizem que é dele a frase, mas outros dizem que é de Platão, outros dizem que é de outro pensador, mas enfim, uma frase que talvez descreva bem o pensamento do Voltaire é aquela famosa, que diz assim, mesmo que eu não concorde com uma só palavra do que dizes, eu defendo até a morte o direito que tens de dizê-lo. Então mesmo que eu ache que você está falando merda, eu defendo que você tem o direito de
falar das suas ideias. Mesmo que eu discorde de você e combata as suas ideias, eu defendo o direito de você dizer o que você pensa e defender suas próprias ideias. Então, Jean-Marie Arouet, o Voltaire, o Barão de Montesquieu, que era um nobre iluminista moderado, o nome dele era... esqueci o nome dele, enfim. O Jean-Jacques Rousseau, e por último uma escola econômica chamada de fisiocratas. Quem são os fisiocratas? Os fisiocratas são uma espécie de os caras do liberalismo econômico na França, só que com uma diferença, algumas diferenças importantes em relação ao Adam Smith. Enquanto Adam Smith defendia que a base da economia é a produção industrial, os fisiocratas defendiam que é a produção agrícola. Por isso eles chamam de fisiocratas. Físio vem da terra, né, da physis, da natureza. Então eles defendem que os recursos naturais é que são a base da economia. E que, portanto, a terra é a base da riqueza. E que a produção industrial é secundária porque depende da produção agrícola e da natureza. Eles defendem o laissez-faire e o laissez-passer, que são as palavras francesas para laissez-faire, livre fazer, é a livre iniciativa, laissez-passer é a livre passagem, o livre comércio é a livre concorrência. Tá bom? E eles defendem também a ideia de que não deve ter divisão de poderes, que nem o Montesquieu falou. Eles defendem a ideia que tem que ter um déspota. O que é um déspota? Despotismo é quando o poder está todo nas mãos de uma pessoa só. Déspota, então, é o rei absolutista. Mas um rei absolutista que seja bom. O que é um bom déspota, um bom rei absolutista? É o rei absolutista que usa as ideias do iluminismo e do liberalismo. Então, é o rei absolutista esclarecido. O rei absolutista que permite laissez-faire e laissez-passer, liberdade econômica, permite liberdade de expressão, permite, então, uma modernização da sociedade baseada nas ideias iluministas. Isso, o pensamento dos fisiocratas, vai dar origem a um pensamento político chamado de despotismo esclarecido. Isso aqui vai acontecer na Áustria, vai acontecer na Rússia, vai acontecer em Portugal. O que é o despotismo esclarecido? É um movimento de reis absolutistas europeus durante o século XVIII e XIX que vão usar as ideias iluministas, aplicar as ideias iluministas para modernizar seus países. Então, para quem já estudou a história do Brasil, a história da mineração, o Marquês de Pombal, que foi um ministro português, ele usou as ideias iluministas para tentar modernizar Portugal. E ele era um ministro, então, do déspota esclarecido português, do rei absolutista, que usava ideias iluministas em Portugal, chamado Dom José. Mas também o iluminismo vai estimular revoltas que vão virar revoluções que vão mudar profundamente a realidade, como a independência dos Estados Unidos, que é o nosso próximo assunto, e a Revolução Francesa, que a gente vai discutir também nas próximas videoaulas. Beleza, minha gente? É isso então. Com essa sirene, não sei se vocês estão ouvindo na gravação, a gente encerra essa videoaula e me despeço por aqui, desejando tudo de melhor para vocês, e se vocês tiverem dúvidas, vocês sabem sempre onde me encontrar. Abraço, um beijo, até a próxima.